O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. 10 da manhã. As notícias com Carla Jorge de Carvalho. Vários serviços públicos do país estão a ser fortemente afetados pela greve geral que se faz sentir em todo o país. À esquerda, os partidos pedem ao Primeiro-Ministro mais respeito pelos trabalhadores. Educação, saúde, transportes são os principais setores afetados por esta nova paralisação, que é a segunda no espaço de 6 meses. Ainda sem números oficiais, a Rádio Observador tem testemunhado alguns serviços encerrados. A bordo da caravana da CGTP, há apelos à adesão e também alguns dedos apontados ao Executivo, registados pelo Carlos Pedro. Críticas ao Governo, às declarações de ontem de Luís Montenegro, que desvalorizou a adesão a esta greve, tal como já tinha feito na última greve geral, no ano passado, e também muitas críticas ao pacote laboral que leva, no fundo, a esta nova paralisação nacional. A caravana da CGTP já passou pela estação ferroviária de Santa Apolónia, onde constatamos muitos constrangimentos. Também passou pelo Parque Industrial da Auto Europa, onde trabalhadores disseram que estava prevista uma paralisação total, e também por uma escola básica no centro de Lisboa que encerrou e obrigará agora alunos do 6º ano a reagendar a prova de português. Segue-se depois o Hospital de Santa Maria, onde também já se sentem constrangimentos, como foi previsto ontem pelos sindicatos do setor. Quanto à classe política, o PCP não esconde o descontentamento com as declarações de ontem de Luís Montenegro. Paula Santos diz que o Primeiro-Ministro faltou ao respeito a quem está a lutar pelo direito dos trabalhadores. Isso é um profundo, eu diria até desrespeito por parte o desrespeito aos trabalhadores portugueses, porque efetivamente os trabalhadores estão a exercer o seu direito de poder expressar as suas reivindicações, e a sua posição perante uma proposta constitui de facto uma declaração de guerra aos trabalhadores. São críticas partilhadas pelo líder da CGTP, Tiago Oliveira, e também por Sebastião Santana, o líder da Frente Comum, com quem falamos durante a última hora, mas a visão é também partilhada por outro líder partidário à esquerda. José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, salienta a luta contra o pacote laboral, diz que a proposta de alteração às leis do trabalho apresentada pelo Governo deve acabar no caixote do lixo, e assume uma elevada expectativa para esta nova greve geral. A adesão a esta greve geral é uma adesão muito grande e que, sendo a Auto Europa uma concentração industrial muito significativa, isso é um indicador para aquilo que é o resto do país. Eu ontem estive na Marinha Grande, numa vidreira, estive depois no Metropolitano de Lisboa, estou hoje aqui, vou para outros sítios, e em todos estes sítios, e também pelas indicações que nos chegam, é, como dizia há pouco, um motivo de esperança para as pessoas. Há uma noção de que aquilo que se está a jogar neste momento é decisivo para pôr fim a esta proposta que já foi derrotada pelos sindicatos e agora precisa de ser derrotada politicamente também no Parlamento. José Manuel Pureza, esta manhã, ainda no Parque Industrial da Auto Europa, onde se encontrou com a caravana da CGTP, voltou a encontrar-se há instantes junto à Escola Básica Nuno Gonçalves, aqui no centro de Lisboa. A Central Sindical segue agora, como dizia, para o Hospital de Santa Maria para avaliar os impactos desta nova paralisação nacional, agora no setor da saúde. O jornalista do Observador, Carlos Pedro, que está a acompanhar esta manhã a caravana da CGTP, uma caravana que está a fazer a ronda pelos principais serviços que estão afetados pela greve. E passamos para o setor da educação. Em época de provas e exames, importa perceber como é que a greve está a afetar o ensino superior. A repórter Teresa Freire está na cidade universitária, em Lisboa. E Teresa, a questão é que informações conseguiste apurar em relação aos exames e também ao funcionamento das universidades por aí?
Sim. Os edifícios das universidades estão todos abertos, a realização dos exames é que não é tão certa. No caso do ISCTE, é uma das universidades que está em época de exames e também uma das universidades a ser afetada por esta greve. Pelo que percebi, ao falar com alguns funcionários da universidade, há exames que foram adiados previamente, não necessariamente porque os professores pretendiam fazer greve, mas porque, devido à greve no setor dos transportes, perceberam junto dos alunos que o melhor seria remarcar estes exames para outro dia, porque eles poderiam correr o risco de não conseguir chegar à universidade a tempo. No ISCTE costumam haver exames logo ao início da manhã, às 8h30. Esses foram todos remarcados, não houve nenhum a começar a essa hora. Estão previstos, no entanto, a realização de 13 exames, todos da parte da tarde, aqui no ISCTE. Resta saber, de facto, se estes vão ou não a realizar, ou se vão conseguir contar com a presença de todos os professores e alunos. Quanto às outras universidades desta zona, como a de Psicologia ou a de Letras, a faculdade, até agora não há grandes informações, mantém-se por isso incerto a realização ou não de exames no dia de hoje. Vai ser preciso aguardar para perceber, mas para já, Teresa Freire, com esta indicação de que muitos exames foram mudados de dia, precisamente para não coincidirem com a greve geral. Passamos para uma escola básica em Gaia, onde está o Miguel Pinheiro Correia. Miguel, esta escola é uma das muitas que está fechada no país, também em dia de provas do 6º ano. Exatamente, Carla. Tal como acontece um pouco por todo o país, o recreio da escola Dom Pedro I está vazio e se às primeiras horas da manhã ainda víamos algum movimento de pais e filhos a passar pela escola para tentar confirmar se havia aulas ou não, neste momento o movimento é mais reduzido. Isto porque já não há tantas aulas a começar a estas horas e também porque os encarregados de educação já foram sendo informados do encerramento da escola. Mas esta escola não é, naturalmente, caso único. Falámos com Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, que garantiu que, além dos funcionários, muitos professores aderiram a esta greve que deixa milhares de alunos sem aulas. Há muitas escolas fechadas ao longo do país, há milhares de alunos neste momento sem aulas, os recreios estão desertos, como é o caso desta escola. A greve, de facto, já era previsível, uma greve que teve muita adesão quer da parte dos assistentes operacionais, dos funcionários, também quer da parte dos professores. Temos neste momento muitos professores ao longo do país, e, portanto, em greve a aderir a esta greve geral. As declarações aqui do representante dos diretores das escolas portuguesas, que está em Gaia, no agrupamento onde também é diretor e onde Filinto Lima também pediu ao Governo respostas urgentes sobre um problema que tem preocupado pais e professores. Como tivemos a oportunidade de confirmar aqui com alguns pais que vieram deixar os alunos à escola, que ficaram preocupados pelo facto de esta quarta-feira deveria realizar-se, ou está a realizar-se em algumas escolas, a prova moda de português para os alunos de 6º ano. Ora, como acontece aqui na Escola Dom Pedro I, os alunos não a puderam realizar e por isso cabe agora ao Ministério da Educação decidir se vai cancelar esta prova ou se a vai reagendar, sabendo que tem pouco tempo para fazê-lo. E também estamos a aguardar que, de facto, o Ministro da Educação diga se vai haver uma segunda chamada. Ele já disse que sim, com toda a legitimidade. A pergunta é esta: em que dia é que vai ser essa segunda chamada? Até porque nós temos só mais 5 dias de aulas até ao final do ano letivo e, portanto, rapidamente temos de saber qual é o dia que o Ministro vai escolher, ou, há alta hipótese, poderá não escolher. Até porque estas provas, não quero tirar o mérito, têm todo o mérito, mas não contam para a avaliação final dos nossos alunos. As preocupações aqui de Filinto Lima, também as preocupações dos pais dos alunos sobre esta prova que, não contando para a nota final dos alunos, é obrigatória e por isso é esperada uma reação do Ministério, uma decisão sobre o reagendamento ou eventual cancelamento desta prova moda. É o que pedem professores e também os pais. A reportagem do Miguel Pinheiro Correia está numa escola básica em Gaia. E continuamos no Norte, mas agora para dar conta dos efeitos da greve no setor da saúde. A Maria Rego está desde bem cedo no Hospital de São João, no Porto. Maria, os sindicatos afirmam que por aí a adesão é total e já se ouvem os manifestantes. Precisamente, e vamos tentar fazer então agora um ponto de situação com a Presidente da Federação Nacional dos Médicos, Joana Bordalissá. Começo por lhe perguntar que balanço faz a esta hora. Nós neste momento estamos a começar a ter os dados preliminares. Nós temos acima de tudo os blocos encerrados, como os blocos centrais de tudo que é atividade programada, como por exemplo aqui no Hospital de São João, encerramento a 100%, também o IPO do Porto, o Hospital em Viana do Castelo, em Braga apenas uma sala a funcionar em 12 e o Santo António a funcionar
funcionar também apenas com serviços mínimos. De qualquer forma, mais importante do que os números em si, a verdade é que cada consulta adiada e cada cirurgia adiada, o responsável é mesmo Luís Montenegro, que nos atirou para esta greve para tentar travar esta reforma laboral pelo impacto negativo que ela vai ter no trabalho dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de saúde, dos assistentes operacionais, sobretudo do Serviço Nacional de Saúde, porque o que querem é que nós trabalhemos mais horas e isso compromete até a própria segurança dos atos que fazemos à população, e é isso que nós estamos aqui hoje para dizer, pura e simplesmente não a esta reforma laboral. Muito obrigada. Ficamos então aqui com o balanço de Joana Bordalo Issa acerca destes valores desta greve. Foi feito também um primeiro balanço da Federação dos Sindicatos da Função Pública, onde é possível perceber também essa adesão em outros hospitais do país. De acordo com a RTP, o Hospital de São Francisco Xavier, o Hospital de São José, o Hospital de Coimbra estão todos a 100%. Já o Hospital de Santa Maria registrou 90% de adesão a esta greve. Citando também dados dos sindicatos, o Correio da Manhã noticia ainda dados de outros hospitais, neste caso o Hospital de Viseu e também o Hospital de Tondela, que rondam também a 100% a adesão à greve. A SIC Notícias dá ainda conta que as consultas externas do Hospital de Porto Alegre não estão a ser feitas, os serviços mínimos estão, porém, a ser garantidos no SNS. Por aqui, na última hora foram juntando-se mais manifestantes à porta do São João, agora também com elementos da CGTP que se juntaram. Neste momento estão várias dezenas de pessoas com cartazes e faixas com o protesto pelo pacote laboral. Há uma outra nota de reportagem que podemos dar a partir daqui, isto porque esta estrada, mesmo em frente ao hospital, tem estado ao longo de toda a manhã com bastante trânsito, algo que num dia normal não é muito habitual. Também em outras partes do Porto o trânsito tem-se verificado mais intenso do que o normal. É uma consequência direta dos constrangimentos do metro do Porto e transportes que estão muito condicionados. Com muitas dificuldades aqui registadas pela Maria Rego. Ainda na saúde, a linha SNS 24 também pode ser afetada por causa da greve dos trabalhadores, que acontece pela primeira vez e que pode fazer disparar tempos de resposta. Impacto também nos transportes, muito forte. A greve dos trabalhadores levou ao encerramento do metro de Lisboa ontem à noite, sem serviços mínimos. No Porto, o metro circula com constrangimentos em 2 linhas. Há também comboios da CP suprimidos e pelo menos 190 voos cancelados nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro. São agora 10h12, já a seguir o Contracorrente, mas primeiro, Carla, que outras notícias marcam esta manhã de quarta-feira? A Ministra da Saúde recusa a ideia de que o SNS está pior desde o governo da AD. Numa audição no Parlamento, Ana Paula Martins fala em progressos relevantes, justifica também a diminuição das cirurgias no SNS com uma quebra na produção adicional. O Observador noticiou esta manhã que o número de cirurgias realizadas pelo Serviço Nacional de Saúde no primeiro trimestre deste ano diminuiu em relação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e março foram realizadas 200.000 cirurgias programadas, são menos 5,6% do que nos primeiros 3 meses do ano passado. A Ucrânia atacou o terminal de petróleo de São Petersburgo, na Rússia. Volodymyr Zelensky confirma o ataque, reivindica a autoria. Foi esta madrugada, deu origem depois a um incêndio na infraestrutura. O Irão afirma que o Kuwait e o Bahrein têm responsabilidade direta e clara pelos ataques a Teherão, uma reação que surge depois de Kuwait e Bahrein denunciarem ataques inimigos nas últimas horas. Também no Estreito de Hormuz houve troca de ataques entre Estados Unidos e Irão na última madrugada.